Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Criminosos têm acesso a dados pessoais das vítimas para emitir cartões de crédito e enviar falsos boletos de cobrança. São documentos muito parecidos com os verdadeiros. Por isso, a vítima paga e, quando percebe, já é tarde demais. Só nos 2 primeiros meses do ano, em todo o país, houve mais de 500 mil tentativas desse tipo de golpe conhecido como fraude da identidade. Márcia atrasou o pagamento de uma parcela de R$ 1.680 do financiamento do carro. Ela recebeu uma mensagem de uma pessoa que dizia ser funcionária da financeira. Como os dados pessoais estavam corretos, ela não desconfiou e fechou um acordo de R$ 2.000 para quitar a parcela atrasada. Só depois de pagar o boleto é que percebeu ter caído num golpe. Só fui descobrir que eu caí num golpe quando a empresa me ligou perguntando se poderia fazer um acordo, se eu não iria pagar o boleto atrasado. Assim como todos os carros, quando saem da concessionária, precisam ter uma placa, toda pessoa, quando nasce, precisa ter um CPF, um documento nacional exigido em várias situações, principalmente em movimentações financeiras. Tanto que, segundo a polícia, os criminosos geralmente só conseguem aplicar o golpe quando têm acesso ao número desse CPF. Informação que hoje está cada vez mais pública, da mesma forma que as placas dos carros. Nos 2 primeiros meses do ano, foram registradas quase 521 mil tentativas de golpes desse tipo no Brasil. Quase metade por falsos acordos financeiros ou emissões fraudulentas de cartões de crédito. A maior parte das vítimas tem entre 36 e 50 anos de idade. De acordo com a polícia, medidas simples podem diminuir e muito o risco de cair em um golpe. São 3 nãos que se deve se falar. Não atenda a números que você não conhece. Não responda a mensagens de números que você não tem cadastrado. E jamais clique em um link que lhe é enviado. Quem já teve prejuízo, agora tenta tomar todas as precauções. Antes eu pagava uma conta em menos de 1 minuto, você coloca o código de barra no aplicativo e paga. Hoje não, eu levo 10 minutos porque eu quero ver se o boleto está correto, se a empresa que eu devida, eu ligo. Veja agora outros destaques do dia. Lula diz que não abre mão do aumento anual do salário mínimo e do Bolsa Família para a aprovação do arcabouço fiscal. Relatório afirma que colisão com rede de energia foi determinante para a queda de avião onde estava a cantora Marília Mendonça. Organização Mundial de Saúde diz que a adoçante não emagrece e traz prejuízos à saúde. E na série especial, a luta pela vida de animais nas emergências dos hospitais veterinários. Oferecimento: Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. A queda de um balão sobre um avião na pista do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, chamou a atenção para os riscos que esse tipo de acidente pode gerar. Somente este ano, mais de 300 alertas foram emitidos em aeroportos de todo o país. A ameaça já vinha sendo monitorada e caiu em cima de um avião que estava sendo abastecido. Ao tocar o chão, a brigada de incêndio correu para apagar as chamas. O caso aconteceu nesse domingo e não prejudicou as operações de pousos e decolagens no terminal. A aeronave também não sofreu danos. Esse foi o segundo balão que caiu no aeroporto Santos Dumont em apenas uma semana. No último dia 7, a queda chegou a provocar a alteração no pouso de 2 aeronaves. Sem qualquer mecanismo de controle e com o trajeto definido pela força do vento, o balão, uma vez no ar, é um perigo permanente. A partir do momento em que ele é detectado pelas autoridades, passa a ser monitorado. E isso já é suficiente
para desencadear uma série de medidas que vai interferir no tráfego aéreo. A gente faz uma preparação com os nossos controladores justamente para esse tipo de situação. Ainda assim pode haver uma mudança na trajetória das aeronaves, causando transtornos, causando desvios, atrasos nos voos, arremetidas. De acordo com o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em todo o país, mais de 300 balões já foram detectados próximos a aeroportos esse ano. 102 deles no Rio de Janeiro. O Santos Dumont responde por 80% dos alertas emitidos na cidade. Soltar, confeccionar ou comercializar balões é crime, com pena de até 3 anos de prisão ou multa. É uma época que é propício para que isso aconteça, mas se conseguíssemos conscientizar a população quanto aos riscos, com certeza diminuiríamos muito mais ocorrências nesse sentido. Centenas de caminhoneiros fizeram um protesto hoje para pedir mais segurança para quem transporta cargas no estado do Rio de Janeiro. Segundo os manifestantes, 3 motoristas foram mortos em ataques criminosos este ano. Foram 6 vezes sob a mira de assaltantes em apenas 1 ano e meio. Este caminhoneiro até já pensou em largar a profissão. Eles jogam o carro na nossa frente e se você não parar, eles atiram, igual já atiraram, tem marca de tiro ali no caminhão ali. Por causa dessa violência, cerca de 350 caminhoneiros participaram hoje de um protesto na Avenida Brasil, um dos pontos mais visados pelos criminosos no Rio de Janeiro. O movimento reuniu empresários do transporte de cargas e motoristas autônomos. Segundo os manifestantes, os assaltos colocam vidas em risco, dificultam a contratação de mão de obra e elevam o preço dos seguros de carga. Conseguimos convencer boa parte para a gente fazer uma manifestação chamando a atenção não só do governo do estado, né, mas também do nosso poder legislativo e judiciário no combate ao roubo de carga. Eminência grave de um desabastecimento. Ninguém trabalha para ter prejuízo. Segundo dados oficiais, só no mês de março foram registrados 251 casos de roubos de cargas na cidade do Rio de Janeiro, um aumento de 51% na comparação com o mesmo período de 2022. No acumulado do ano, já são 555 roubos. E a categoria alerta que pelo menos 3 motoristas foram assassinados nesses ataques. Hoje, a polícia recuperou uma geladeira que fazia parte de uma carga de eletrodomésticos roubada e levada para o Complexo do Alemão. Em abril, o helicóptero da Record TV flagrou as geladeiras ainda embaladas sendo descarregadas na comunidade. A compradora pagou 1/3 do preço anunciado e agora será indiciada por receptação. O recado é que não compram produtos provenientes de crime, porque vão ser penalizados e vão ficar sem um produto e responder na justiça por ter adquirido esse produto. O bebê Nicolas, de 2 anos, foi transferido de São Paulo para a cidade de São José, em Santa Catarina. A criança foi encontrada há 1 semana com um casal que foi preso por tráfico de pessoas. A mãe de Nicolas admitiu que doou o menino. Ele vai ficar num abrigo até que o caso seja esclarecido. O cacique Lúcio Guzmão, do povo Tembé, foi baleado na cabeça num atentado na cidade de Tomé Açu, no Pará. Ele foi abordado por 2 pistoleiros ao chegar à aldeia. O quadro de saúde dele é estável. Ninguém foi preso. A Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da Light, concessionária de energia elétrica que atua no Rio de Janeiro. Agora, ficam suspensas todas as ações e execuções financeiras contra a empresa, que deve 11 bilhões de reais. A Light afirma que o prejuízo com furtos de energia agravou a situação da concessionária. Terminou agora há pouco a cirurgia do menino de 12 anos que foi baleado na cabeça a caminho da escola, na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com o boletim médico, a operação foi bem sucedida. O estudante deve se recuperar num centro de terapia intensiva. Nervosa, a mãe tentava descobrir o estado de saúde do filho. Luiz Davi, de 12 anos, está internado neste hospital em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, depois de ser baleado na cabeça na manhã desta segunda-feira.
Ele foi atingido quando ia a pé para a escola. Estava com a irmã mais nova, de 7 anos, e uma amiga dela da mesma idade. Luiz Davi chegou lúcido ao hospital e contou o que ouviu quando o tiroteio começou. Ele disse que, mesmo depois de atingido, colocou a irmã nas costas e correu em busca de abrigo. A Polícia Militar informou que fazia um patrulhamento no bairro Jardim Catarina, quando os policiais foram atacados por criminosos. Segundo a PM, os agentes se abrigaram e não revidaram os tiros. Luiz Davi agora faz parte da triste estatística de vítimas de balas perdidas no estado. Segundo uma plataforma que monitora os tiroteios, no Rio de Janeiro, só este ano, 76 pessoas foram atingidas na região metropolitana. Dos 18 adolescentes e crianças, 5 morreram. 6 criminosos foram presos numa operação policial contra uma quadrilha que realizou ataques a bancos na Bahia. O chefe do grupo estava escondido em uma ilha paradisíaca em Salvador e foi morto em confronto. 70 agentes das polícias federal, civil e militar usaram embarcações da Marinha para chegar à Ilha de Maré. Um helicóptero e um drone com sensor de calor sobrevoaram a área. O equipamento auxilia na localização de pessoas mesmo no escuro e consegue até identificar se os suspeitos estão armados. Na operação, 6 criminosos foram presos e um 7º foi morto. Marcelo Luiz Silva de Matos, de 34 anos, conhecido como Pão, teria atirado nos policiais que reagiram. Ele estava escondido na ilha e é acusado de liderar um grupo que, além de assaltar bancos, ainda cometia outros crimes. Só no ano passado foram registrados 19 ataques a bancos na Bahia. Em 2023, até agora, já são 6. O criminoso morto durante a operação é acusado de ter sido responsável por 2 ações no início do ano, no subúrbio da capital baiana. Em um dos ataques, no dia 19 de março, a população foi aterrorizada com as explosões vistas até de longe. 10 homens usaram dinamites para estourar caixas eletrônicos e depois fugiram. Os presos vão responder por roubo, formação de organização criminosa e tráfico de drogas. A Organização Mundial de Saúde fez uma recomendação polêmica hoje para que os adoçantes artificiais não sejam consumidos com o intuito de controlar o peso. Usados como substitutos do açúcar, os adoçantes podem também ser prejudiciais à saúde. O Departamento de Nutrição da Organização Mundial da Saúde alega que os adoçantes sintéticos, artificiais e modificados não têm função dietética e também não possuem valor nutricional. A OMS aponta que, em relação à redução da gordura corporal, o uso desses produtos de baixa ou nenhuma caloria não gera nenhum benefício. Entre os mais comuns listados pela organização estão acesulfame de potássio, aspartame, advantame, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralose e até estévia e derivados de estévia que são considerados naturais. Segundo a OMS, o consumo prolongado dos adoçantes listados pode ter efeitos indesejados como o aumento do risco de diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares. O ideal seria, então, consumir alimentos com açúcares naturais, como as frutas, a não ser para os diabéticos. Em comunicado, a Associação Internacional de Adoçantes disse que a recomendação é um desserviço à saúde pública. Ficam de fora da lista da OMS o açúcar de baixa caloria e o álcool de açúcar, como o eritritol e o xilitol. A nova diretriz tem como base uma revisão feita em mais de 280 estudos e tem como objetivo estimular hábitos alimentares saudáveis e dietas de qualidade e, assim, reduzir o risco de doenças crônicas. A União Europeia deu o primeiro passo para aprovar uma regulamentação para ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT. Na primeira fase de votação, 2 comissões europeias concordaram em impor novas regras de transparência. O objetivo é deixar claro quando conteúdos são gerados por inteligência artificial.
Um dos pontos é garantir que autores e artistas recebam direitos autorais quando tiverem suas obras usadas no desenvolvimento de inteligência artificial. A proposta também proíbe que empresas e governos façam uso do reconhecimento facial em espaços públicos, a não ser em casos de exceção, como uma ameaça terrorista. O texto vai ser votado pelo Parlamento Europeu no mês que vem. A Turquia terá pela primeira vez um segundo turno de votações para decidir as eleições. Isso porque nenhum dos candidatos conseguiu mais de 50% dos votos no primeiro turno. Há 20 anos no cargo, o atual presidente Recep Erdogan saiu na frente e pode ficar mais 5 anos no poder. Erdogan terminou com pouco mais de 49% dos votos. Kılıçdaroğlu, candidato de oposição, aparece logo atrás com quase 45%. O nacionalista Sinan Oğan conquistou cerca de 5%. Com esse resultado, o terceiro colocado pode ajudar na decisão, mas até agora não declarou se vai apoiar alguém. Erdogan está no poder desde 2003 e enfrenta uma série de críticas, como a demora em agir durante o terremoto, que deixou mais de 50 mil mortos, e o descontrole da economia, com uma das mais altas inflações do mundo. Uma possível derrota do atual presidente pode mudar o posicionamento da Turquia diante da guerra na Ucrânia. O candidato de oposição já mostrou interesse em se aproximar dos países da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, e se afastar do presidente Vladimir Putin, antigo aliado de Erdogan. Kılıçdaroğlu também manifestou vontade de aplicar sanções à Rússia. Os candidatos vão ter até o dia 28 de maio, data do segundo turno, para convencer os eleitores. De volta ao Noticiário Nacional, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, apresentou hoje ao presidente Lula um resumo dos pontos que estavam travando as negociações finais para a votação do arcabouço fiscal. O arcabouço é um conjunto de regras e medidas para tentar controlar os gastos do governo. O presidente Lula concordou com a inclusão de novos pontos para evitar o aumento de despesas inseridos no texto pelo relator, deputado Cláudio Cajado. Mas deixou claro, no entanto, que não abrirá mão de um aumento real para o salário mínimo, nem do reajuste anual do Bolsa Família, bandeiras de campanha do petista. Mas pode abrir mão, em nome da aprovação do projeto, de iniciativas como reajuste para os servidores, realização de concursos públicos e aumento de incentivos fiscais. O presidente ressaltou que esses itens terão apoio do governo, mas considera essencial a manutenção de medidas que possam auxiliar o país a combater a pobreza e a dar fôlego à economia. A intenção para 2024 é zerar o déficit público, que é a diferença entre o que o governo arrecada e gasta. Na reunião desta segunda-feira, Lula orientou lideranças do PT a convencerem os partidos aliados a não apresentarem emendas. O presidente Lula manifestou o desejo de ver o projeto aprovado até quarta-feira, quando embarca para o Japão e se reúne com líderes do G7, os países mais industrializados do mundo. Em São Paulo, onde participou de um fórum sobre desenvolvimento, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou com otimismo sobre a possibilidade de queda dos juros, que, na visão do Planalto, pode aquecer a economia. Os juros futuro, que não é estabelecido pelo Banco Central, é mercado, ele já aponta para baixo de 6%. Então, ele aponta, indica queda. Se com câmbio bom, melhorando o sistema tributário e juros para baixo, a economia cresce de maneira muito mais forte, e com uma agenda de competitividade. A Câmara dos Deputados deve analisar nesta semana a nova regra fiscal para impedir o crescimento da dívida pública. Em Brasília, o dia foi de ajustes no texto da proposta. Foram 2 reuniões de líderes partidários para discutir o texto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou do esforço para ajustar a proposta de criação do arcabouço fiscal. Para que eles tenham consciência de que cada dispositivo, qual o impacto que vai ter no orçamento do ano que vem. Sempre buscando o equilíbrio entre o fiscal e o social, para não desamparar nem a sustentabilidade social, nem a sustentabilidade fiscal. Os líderes da Câmara dos Deputados, com quem eu conversei, disseram haver boa vontade entre os partidos para a aprovação do arcabouço fiscal.
O relator Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, fez mudanças no texto. As principais são para incluir regras para os momentos em que o governo não cumprir as metas de controle dos gastos públicos. Neste caso, o Palácio do Planalto não poderia dar aumento real para os servidores, fazer concurso público e ficaria proibido de conceder benefícios e incentivos fiscais a setores empresariais. Porém, na proposta, não haveria punição criminal aos responsáveis. Nós estamos perseguindo um texto que seja consensualizado entre os deputados que integram a Câmara dos Deputados. Vão existir movimentos, gatilhos, vão existir possibilidades de que haja o perseguimento da meta do ponto de vista da gestão. O vice-presidente da Câmara e presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, considera que são necessárias mudanças no texto. O presidente da República e o Poder Executivo, seus ministros, etc., têm que ser responsabilizados pelo não cumprimento da meta. Só justificar não é suficiente, porque senão não vai haver um comprometimento do governo para o cumprimento do ajuste fiscal. Um outro ponto é esclarecer de onde virá a origem, qual é a origem, de onde virão as receitas. Não está claro de onde virão as receitas que ajudarão no superávit ou a diminuir o déficit público. Caberá ao presidente da Câmara, Arthur Lira, marcar a data da votação, que pode ocorrer em regime de urgência. A postura de partidos da base, como o PT e o PSB, também será fundamental. A expectativa é de que as legendas mais próximas ao presidente Lula evitem sugerir mudanças no texto para facilitar a tramitação do projeto. Agora, no telão do Jornal da Record, os números de hoje do mercado financeiro. O dólar fechou abaixo de R$ 4,90. Esse é o menor valor em relação ao real em quase um ano. A moeda americana foi vendida a R$ 4,88. O mercado reagiu bem à expectativa de apresentação das novas regras de controle dos gastos do governo federal. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 0,52%. Veja a seguir, desabamento de em prédio de Belém pode ter sido provocado por infiltrações. Sargento da Polícia Militar mata colegas dentro de batalhão no interior de São Paulo. Comerciantes da 25 de março espancam criminosos apanhados em flagrante aqui nas ruas da região. Mas tudo o que eles querem é um policiamento mais efetivo. A rotina de um hospital público veterinário, você vai ver o que acontece aqui dentro na nossa série especial. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, participou hoje do programa JR Entrevista. Ele disse que o senador Sérgio Moro perdeu o senso de ridículo ao acusá-lo de venda de sentenças e afirmou esperar que o Congresso encontre uma forma de regular as redes sociais. Acompanhe a entrevista a Clébio Cavagnoli. Está previsto para começar na quarta-feira agora o julgamento de alguns aspectos do Marco Civil da internet e regulação das próprias redes. É uma resposta que a Justiça dá também a essas pressões? O que o senhor espera desse julgamento? Vamos aguardar. Eu espero ainda que o próprio Congresso faça essa tarefa e encontre um meio de regulação que será legitimado democraticamente, que será adequado, acho, para todos. Acho que isso é o ideal. Mas também nós estamos nos debruçando, especialmente sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que já é um texto antigo que regulou até aqui a nossa vida na internet, mas que já sugere alguma obsolescência. A interpretação que muitos adotam do artigo 19 é que só se retira conteúdo se houver ordem judicial. E nós temos visto muitas resistências das próprias plataformas. Que lição, na sua visão, a gente tem hoje da Lava Jato, depois de todo esse cenário? Eu acho que temos duras lições. Certamente, acho que o judiciário sai bastante atingido desse processo. Eu tenho conversado com meus colegas do STJ, do Conselho Nacional de Justiça, do CJF, do Conselho da Justiça Federal, e tenho dito que nós não podemos minimizar as nossas responsabilidades. De fato, quanto mais se descobrem os fatos em torno da Lava Jato, a gente vê
que, de alguma forma, houve uma exorbitância completa. As delações premiadas, combinadas com prisões provisórias, de fato, o pau de arara do século XXI. Nós estamos falando de tortura, portanto. É disso que se cuida. E isso foi aceito. O senhor citou aí o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que agora é senador, e a gente sabe que é uma investigação justamente por ele ter acusado o senhor de vender sentenças, né? Eu não sei se eu tenho horror ou pena do Sérgio Moro, mas quem está sendo acusado de vender sentenças é ele, pelo Tacla Duran. E eles fizeram um tipo de corrida maluca lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, para impedir que o Tacla Duran fizesse um simples pronunciamento. Eu digo sempre, sabe, Clébio, que a gente deve rezar para não perder o senso de justiça. Mas se a gente não tiver sorte, continuamos a rezar a Deus para pedir que a gente não perca o senso do ridículo. Essa gente perdeu o senso do ridículo. Você pode acompanhar a entrevista na íntegra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, na Record News e no portal R7. A semana começou com termômetros abaixo de 0 no sul e frio no sudeste. Vamos saber com a Lidiane Sayuri como é que vão ser os próximos dias dessa semana. Oi, Lid, boa noite. Parece que agora o frio veio para ficar. Como é que vai ser? Olha, a partir de quarta-feira o frio diminui, mas calor mesmo, Cris, só no fim de semana, viu? Boa noite para você. Muito boa noite, Celso. Boa noite a todos. As imagens de satélite mostram as nuvens carregadas, concentradas sobre a metade norte do Brasil. Isso é efeito do ar frio, que está sobre a metade sul e impede a formação de nuvens de chuva. A noite de madrugada esfria bastante e a terça-feira deve amanhecer com nevoeiro entre o leste do Paraná e o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A visibilidade fica reduzida a uma distância de 500 metros. À tarde, o sol aparece em todas as áreas claras do mapa. A temperatura sobe e a umidade do ar fica abaixo do ideal. Da Bahia até o Amazonas, a chuva a qualquer hora pode provocar transtornos. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, faz até 27. 35 em Cuiabá. Em Fortaleza, 31 e até 33 em Rio Branco. As capitais Curitiba, São Paulo e Campo Grande amanhecem com neblina. O sol aparece à tarde e aumenta as temperaturas até 23, 24 e 30 graus. Em Salvador, a chuva segue até o fim da semana e pode causar alagamentos, máxima de 28. Tempo delivery para o Tiago de Bertolínia, Piauí. Vamos lá. Oi, Tiago, tudo bem? O que não falta por aí é umidade. Os próximos dias serão de muitas nuvens, com chuva a qualquer hora e aberturas de sol para deixar o tempo bem abafado. Nesta terça faz até 31 graus. Tempo delivery para qualquer lugar do mundo. Peça pelas redes sociais com a hashtag #VocêJR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid. Um sargento invadiu uma base da PM no interior de São Paulo e matou 2 colegas com tiros de fuzil. O atirador e as vítimas teriam discutido recentemente por causa de uma escala de trabalho. As ambulâncias foram chamadas para atender a ocorrência, mas quando chegaram, as vítimas já estavam mortas. O sargento Roberto Aparecido da Silva, de 52 anos, e o comandante Josias Juste da Conceição Júnior, de 39, foram baleados dentro deste batalhão da Polícia Militar, que fica na cidade de Salto, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã. O sargento, armado com um fuzil, invadiu e trancou uma sala onde os colegas estavam e fez os disparos. Logo em seguida, ele se entregou e foi detido. A polícia investiga a motivação do crime, mas testemunhas disseram que as vítimas e o atirador tiveram uma discussão por causa de uma escala de trabalho. Em nota, a Polícia Militar afirma que as providências estão sendo tomadas pela Polícia Judiciária e que a Corregedoria acompanha o caso. No final de semana, um outro caso semelhante foi registrado no Ceará. Um policial civil invadiu uma delegacia, atirou em 4 colegas e fugiu usando uma viatura. O crime aconteceu em Camocim, cidade do norte cearense. 3 escrivães e um inspetor foram mortos por um outro inspetor, identificado apenas como Dourado. Depois de atirar, ele fugiu em um carro da polícia, mas abandonou o veículo e se entregou em um quartel da PM. Os agentes investigam a motivação do crime.
A defesa do suspeito disse que ele está em estado de choque e não tem condições de prestar esclarecimentos no momento. Em São Paulo, o aumento da violência tem levado a cenas terríveis. Comerciantes do centro da capital foram flagrados agredindo supostos criminosos que agem na região. Os lojistas se dizem cansados de perder clientes por causa de furtos e roubos que ocorrem diariamente. Este vídeo mostra um furto na rua 25 de março, ontem de manhã, num depósito de mercadorias. Os homens invadiram o local e usavam máscaras e casacos com capuz. Reviraram gavetas e, sem pressa, fugiram com celulares, objetos e dinheiro. Mas os comerciantes dizem que a grande dor de cabeça deles está aqui, nas ruas da região da 25 de março. É onde atuam as quadrilhas de batedores de carteira e de ladrões de correntinhas de ouro. A situação chegou a tal ponto que quando um criminoso desses é apanhado em flagrante, o fim é sempre o mesmo: uma surra. Estas imagens mostram um suposto assaltante que foi surpreendido por comerciantes na semana passada. Ele foi espancado por várias pessoas. Conseguiu fugir, mas logo depois acabou preso pela polícia. Gabriel Machado Santos permanece preso. No sábado, outro suposto criminoso também foi agredido pelos comerciantes locais. Este lojista diz que não considera certo fazer justiça com as próprias mãos, mas admite que esta é uma reação de quem já não aguenta mais tantos roubos. Isso para nós é uma autodefesa. Quando você vê um delinquente desse roubando um cliente seu, um turista, você vai ficar de braço cruzado? Dados da Secretaria de Segurança de São Paulo revelam que os furtos na cidade aumentaram 15,2% no primeiro trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Como eu falei, a gente está em vias de contratar mais 17 mil profissionais de segurança pública, a gente está melhorando os salários, a gente vai melhorar as condições de trabalho, então a gente vai ver mais viatura, a gente vai ver mais estações volantes, a gente vai ver mais bases fixas, a gente vai ver mais batalhão, ou seja, uma maior presença policial. Quem tenta fazer justiça por conta própria está sujeito a ser processado por crimes como agressão e até tentativa de homicídio. Para este especialista, a sensação de impunidade pode contribuir com as ações vistas no centro de São Paulo. Não existe nenhuma justificativa legal, moral, social para esse tipo de ação. O que se entende é que, obviamente, o Estado deve estar presente, deve ser capaz de exercer com força o controle de situações de desordem. Para ter mais segurança, os comerciantes pedem a instalação de uma base policial na região. O aluguel aqui é muito caro e os nossos clientes estão fugindo tudo. Para a gente quer mesmo é segurança. O efetivo aqui é forte, o pessoal trabalha com mais inteligência, porque a gente paga nossos impostos tudo direitinho. Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança disse que as ações, em parceria com a Prefeitura da capital, já apresentaram redução nos roubos e furtos em bairros da região central. A Prefeitura informou que as ações de zeladoria foram ampliadas, assim como o patrulhamento da Guarda Civil. A Defesa Civil de Belém identificou pontos de infiltração na sacada da cobertura do prédio, onde ocorreu um desabamento no fim de semana. O acesso dos moradores ao edifício continua bloqueado. Segundo a Defesa Civil, a estrutura do prédio, construído na década de 1980, não foi comprometida. Mas, para evitar mais um acidente, as sacadas do outro lado do prédio devem ser destruídas. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. Um relatório da Defesa Civil Municipal identificou pontos de infiltração na sacada da cobertura do prédio. A análise revela que isso pode ter ajudado a provocar o desabamento. A suspeita é que a sacada da cobertura tenha cedido primeiro, o que gerou um efeito dominó nos outros 12 apartamentos. Identificamos que na cobertura tinha uma piscina. Possivelmente, essa infiltração foi ocasionando corrosão, né, nas ferragens, no concreto e culminou com desabamento. Câmeras de segurança mostram o momento do acidente. Um homem e uma mulher passavam pela calçada. Na pista, fluxo intenso de veículos. 1 minuto e 10 segundos depois, a estrutura desaba, atingindo fios de energia e um carro que passava pela rua. Um outro veículo que estava estacionado na garagem do prédio também foi danificado. Os veículos de uma vila vizinha também foram atingidos por escombros. Nenhuma pessoa ficou ferida. Rapaz, só vi aquele estrondo. Primeiro aquele estalo, né? Pá! Aí depois já vi tudo caindo, tudo
enchendo de poeira aqui para dentro de casa, né? A Polícia Federal encontrou mensagens do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, orientando que despesas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e de parentes dela fossem pagas em dinheiro vivo. A repórter Nathalie Machado traz outras informações direto de Brasília. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O jornalismo do R7 confirmou a informação sobre a existência de depósitos de Mauro Cid na conta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A suspeita da Polícia Federal é que essas contas tenham sido pagas com dinheiro público, mas essa informação foi negada pela defesa do presidente Jair Bolsonaro em uma coletiva de imprensa que foi dada há pouco aqui em Brasília. De acordo com a defesa de Bolsonaro, 100% dessas despesas pessoais foram pagas com dinheiro próprio. Vamos ouvir. 100% dos saques tinham origem à conta pessoal do presidente da República. Repito e quero frisar aqui, não há confusão de saques, não há cruzamento de saques. 100% do custo de vida da família do presidente Bolsonaro saiu exclusivamente da conta pessoal do presidente. A defesa de Jair Bolsonaro também confirmou que ele vai prestar depoimento amanhã na Polícia Federal, no período da tarde, a respeito das supostas fraudes no cartão de vacina dele e da filha. Mauro Cid, que teria participado dessa fraude, está preso. Cris, Celso. Obrigado, Nathalie. Veja a seguir. Torcedores da Ponte Preta são atropelados antes do jogo contra o Londrina, Paraná. Mausoléu de Pelé é aberto ao público 4 meses e meio após sepultamento do rei do futebol. Emergência, centro cirúrgico, luta pela vida dos animais. É o plantão no Hospital Público Veterinário. O acidente aéreo que provocou a morte da cantora Marília Mendonça e de outras 4 pessoas não foi causado por erro humano nem por falha mecânica. O relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos demorou 1 ano e meio para ficar pronto. O CENIPA concluiu que não houve falha do piloto Geraldo Martins Júnior, de 56 anos, que fez uma mudança de rota. Ele também morreu no acidente. O CENIPA entende que não houve, por parte das decisões do piloto, nenhum erro. O laudo também afirma que não houve falha mecânica no avião que transportava Marília Mendonça, 2 pessoas da equipe e a tripulação. O acidente aconteceu em novembro de 2021, na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Tem um fator externo que foi o preponderante para o acidente, que são obstáculos e são os cabos de energia. Se eles estão dentro de uma área ou não passível de ter essa identificação, é que agora nós vamos tratar isso na esfera judicial. As informações que constam no relatório do CENIPA vão fazer parte do inquérito da Polícia Civil que investiga a queda da aeronave. O documento não tem a função de apontar culpados. O objetivo é evitar que novos acidentes semelhantes voltem a acontecer. Os ensinamentos desse laudo, desse relatório, servem para que todas as empresas possam rever os seus próprios procedimentos de segurança. Ou seja, esse relatório ele vai emitir recomendações de segurança. A família de Marília Mendonça não informou se pretende processar a Companhia Energética de Minas Gerais, responsável pelos cabos de energia. O objetivo dela, o objetivo de todos, na verdade, é que situações como o que aconteceu com a filha dela sejam evitadas, para que nenhuma família mais passe pela dor e pela perda que eles passaram. A Companhia de Energia de Minas Gerais não respondeu aos nossos questionamentos. A Série B do Campeonato Brasileiro registrou novos episódios de violência entre torcedores rivais. No Paraná, 2 torcedores da Ponte Preta foram atropelados por um carro momentos antes da partida contra o Londrina. O vídeo, feito com o celular, flagrou as torcidas brigando, até que um carro em alta velocidade atropela um torcedor da Ponte Preta. Essas imagens mostram o momento em que o veículo avança por outro ângulo. Nossa, atropelou um. Meu Deus, vai lá, João. Repare que nessa imagem dá para ver que uma viatura também está no local.
Em seguida, os torcedores do Londrina fogem em vários carros. O caso aconteceu nos arredores do Estádio do Café, em Londrina. A vítima, de 21 anos, desmaiou e foi socorrida por amigos e policiais militares. Segundo a polícia, além do jovem, outro homem, de 31 anos, também torcedor da Ponte Preta, foi atropelado pelo mesmo carro. Os dois foram encaminhados para este hospital, mas preferiram sair do local mesmo sem receber alta. Estava consciente, mas muito repetitivo. Foi encaminhado ali para o hospital universitário com lesões moderadas. Segundo testemunhas, o motorista do carro que atropelou os dois homens seria um torcedor do Londrina. O delegado do caso está buscando mais imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o condutor. Em Salvador, em outra partida da 2ª divisão do Brasileirão, mais tumulto. O ônibus do Atlético Goianiense foi atacado por torcedores do Vitória quando chegava ao estádio do Barradão. Os jogadores publicaram um vídeo feito de dentro do veículo, mostrando os torcedores do clube baiano atirando objetos, mesmo com forte escolta da polícia. A PM informou que prendeu 2 suspeitos de arremessar pedras contra o ônibus. O Ministério Público vai investigar os gritos homofóbicos registrados ontem no clássico entre Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O árbitro Bruno de Araújo interrompeu a partida por alguns minutos por causa da manifestação. O Corinthians disse que repudia os atos da torcida. O clube deve ser denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e pode pagar multa e perder pontos no campeonato. Pouco mais de 4 meses depois da morte de Pelé, foi aberto hoje em Santos o memorial em homenagem ao rei do futebol. Um local onde os fãs vão poder mostrar respeito e admiração ao nosso eterno rei Pelé. Um antigo torcedor e amigo particular do rei foi o primeiro a pisar nesse gramado. Nunca vi um cara tão honrado, tão dedicado ao povo. Nunca vi ele negar uma fotografia. Eu nunca vi. E hoje você entrar aqui e ver o povo brasileiro, essas fotos, foi muito bem elaborado, que isso é verdade. Ele sempre foi assim. Bem no centro do salão de 200 metros quadrados, fica o túmulo revestido de placas douradas, sob um céu azul. Gols, dribles e o soco no ar. Em volta, milhares de torcedores apaixonados. Em um painel gigante que reproduz uma arquibancada. Érica e o marido se emocionaram. É uma emoção, eu entrei, eu fiquei toda arrepiada, eu não sei explicar, é assim, surreal. Quando Pelé ainda estava vivo, chegou a ser reservado um espaço para ele no 9º andar desse cemitério, que tem formato de um prédio. Lá do alto, dá para ver a Vila Belmiro, estádio do Santos Futebol Clube. Mas para facilitar o acesso ao público, o mausoléu do rei foi construído aqui no 1º andar. Logo na entrada, estátuas douradas em tamanho real. Edinho, ex-jogador e um dos 5 filhos do rei, participou da abertura oficial do espaço. Foi feito com muito amor, por pessoas que conheciam ele, conviviam com ele, então realmente tem a essência, né, do que ele era e é muito nobre, é muito simples e muito agradável, né? Então acho que é o máximo que a gente pode imaginar para esse espaço. A visitação é gratuita, mas é preciso fazer o agendamento pela internet. Hoje, amanhã, por exemplo, já estão todas as inscrições limitadas, vamos dizer assim. Em Santos, o Museu Pelé e agora o Mausoléu são 2 espaços criados para manter viva a memória do nosso eterno rei do futebol. Você sabe quem é o Pelé? Sim. Quem foi ele? É um cara muito bom que é o rei do futebol. Pelo menos 26 pessoas morreram, incluindo crianças, depois que um micro-ônibus bateu em um caminhão numa rodovia do México. A colisão foi seguida por um incêndio. A polícia investiga o que causou o acidente. 29 pessoas morreram após a passagem do maior ciclone em 10 anos em Mianmar e Bangladesh, no Sudeste Asiático. Os ventos ultrapassaram 200 km por hora. Mais de 400 mil moradores estão desabrigados. A Argentina aumentou a taxa básica de juros para 97% ao ano, em resposta à pior crise econômica do país em 2 décadas. A decisão é consequência da inflação de abril, que foi de 8,4%. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniu com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak.
foi a última parada de Zelensky em sua viagem pela Europa, atrás de apoio militar para uma ofensiva contra a Rússia. O brasileiro é apaixonado por bichos. O número de animais adotados pelas famílias chega à casa dos milhões. Isso se reflete quando eles têm algum problema de saúde e precisam de atendimento. Na série especial desta semana, o Jornal da Record vai mostrar a luta pela vida de animais nas emergências dos hospitais veterinários do país. Você vai ser corajosa? Conta pra mim, você vai ser corajosa? A gente vai induzir na anestesia geral, entubar ela e manter na inalatória. Viu o que eu te falei do risco cirúrgico? No Hospital Veterinário Público da Zona Sul de São Paulo é assim. Recepção lotada e aflição. Esse choro é do quê? Ai, de preocupação. Então, nunca é legal a gente falar que um animal de alguém morreu. Como é que tá a brisa? A brisa tá bem. É. Tudo certo, Deu ficou tudo certo. bem. Eu faltei até no serviço, né? Olha, Lili! Olha, pode ir pra cama, Lili! Pode ir, mamãe! À espera de atendimento, Carmen tenta entreter a Lili e se acalmar. A Lili, ela tá uma semana sem comer e muito fraca, xixi com coloração vermelha. A Pitbull Zoe sofreu um acidente. Ela saiu, passou pelo portão correndo e a moto pegou ela. A Deilma tentou passar num veterinário particular. Veio para cá porque não pôde pagar a fatura de R$5.000. Aqui, especialistas de diferentes áreas se dividem no atendimento. Um ortopedista avalia a Zoe. Avalia o quadro respiratório geral, avalia o quadro geral do paciente, avalia a mucosa dele para saber se ele está hidratado, se ele tem possibilidade de ter alguma hemorragia interna pelo trauma da batida do atropelamento também. A expectativa é grande porque a Zoe foi atropelada há 5 dias, então o primeiro atendimento aqui, eles querem descobrir se ela tem algum trauma crânioencefálico, se ela teve alguma batida na cabeça, se não é só a patinha que está machucada. Se ela estiver tudo bem, aí sim o veterinário vai poder avaliar a pata dela para saber se quebrou, onde quebrou e o que fazer. Na sala 6, a Lili passa por consulta. Você deu algum remédio pra ela? Eu dei dipirona pra dor. Essa barriga dela me chama um pouquinho a atenção, porque tá grande, pode ser líquido, ela pode ser um paciente que tem algum problema cardíaco, que secundário é isso. Quantos pacientes vocês costumam atender num dia aqui? Eu mesma atendo 25 a 30 animais por dia. Só no ano passado, os hospitais públicos veterinários da cidade de São Paulo realizaram 131 mil atendimentos. A prefeitura destina mais de 27 milhões de reais por ano às 4 unidades. Estamos perto de completar 11 anos de hospital público e, assim, nós somos a única cidade no país com 4 unidades. Então, a gente é o que mais atende no Brasil, sem dúvida. O hospital também faz atendimento ambulatorial e as chamadas cirurgias eletivas. Tem equipamentos como raio-x e ultrassom. A Brisa já foi diagnosticada com pedra na bexiga e agora está no pré-operatório. Faz um carinho. Faz um carinho. Ela entrando no centro cirúrgico ali, aperta o coração? Muito, muito. Muito, porque é o bebê que a gente tem em casa, né? A gente cuida como se fosse um filho. A sala de cirurgia é o mesmo destino da Zoe e da Lili, que luta pela vida. A Lili então passou pelo ultrassom, está tirando sangue para fazer os exames, mas a doutora já adiantou que o diagnóstico é preocupante. Ela teve uma torção gástrica, o baço aumentou muito e é caso de cirurgia de emergência. Eu não pensei que fosse caso de cirurgia, mas se for para ela ficar bem... Lili é levada às pressas, Carmen é orientada a aguardar em casa. Pelos corredores da emergência, encontramos a Zoe a caminho do raio-x.
Chega muito atropelamento aqui? Chega, é o principal. A imagem revela a necessidade de uma cirurgia, um misto de susto e alívio. Pra gente tem o SUS, mas para os cachorrinhos geralmente não tem. Ou você paga o particular ou então tem que deixar e aí sabe que ele vai mancar pro resto da vida ou às vezes pode morrer se acontecer alguma coisa mais grave. E agora, tendo essa opção, a gente fica feliz. A cirurgia de Zoe vai ser agendada. É um procedimento relativamente simples, não como o da Lili. Os especialistas se esforçam para salvar a vida da cachorra, mas a notícia é a pior possível. O que aconteceu na sala de cirurgia? Então, quando a gente abriu ela, infelizmente, o baço dela já estava pegando outros órgãos, como o pâncreas e o estômago, e já estava uma situação bem feia, já estava necrosado, o baço já não estava mais viável. Aí, infelizmente, ela evoluiu para óbito. Na mesa de cirurgia? Na mesa de cirurgia. Óbitos abalam profissionais e tutores, mas fazem parte da realidade de um hospital. A luta é sempre para recuperar a saúde dos animais. 4 dias depois, voltamos ao pronto-socorro para acompanhar a Zoe. Ela ainda está fragilizada. A Pitbull finalmente vai ser operada depois do atropelamento. A gente vai induzir na anestesia geral, entubar ela e manter no inalatório, tá? A gente sempre explica para vocês, tutores, que essas medicações, eles acabam eliminando o sistema cardíaco, o sistema respiratório, que podem levar um animalzinho a óbito durante o procedimento. A esperança é voltar a sorrir como a Ione. Também a reencontramos no hospital e a Brisa agora já não tem mais pedras na bexiga. Como é que tá a Brisa? A Brisa tá bem. Assim que a gente saiu daqui já foi outra coisa. Já chegou em casa, já estava sem dor, já não tinha sangramento. E a senhora tá como? Agora muito feliz, né? E olha aí a Zoe, com ela também deu tudo certo. Ver a Pitbull se recuperando cada dia melhor mostra como é valioso o trabalho das equipes dos hospitais veterinários para a população que não tem como pagar por um serviço particular. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus, uma atividade vai definir o futuro dos participantes da Grande Conquista. Ótima noite para você. Boa noite.